Ok. A palavra do Senhor diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos seus convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração. Nos dê sabedoria, nos dê revelação. Revele a nós, Senhor, Tua vontade, revele a nós Tua palavra. Faça com que a semente plantada venha frutificar. Não permita, Senhor, que Satanás tire nossa atenção nessa noite. Não permita que Satanás roube a semente do Evangelho, mas que o Senhor nos abençoe e nos agracie com a Tua palavra e que ela seja fiel nessa noite. Não permita também, Senhor, que eu fale algo que seja de mim mesmo, mas que venha da parte do Senhor para a nossa edificação e para a glória de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós começamos esse texto e o título do meu sermão é A Jornada Discipular.
Então nós vimos na semana passada que Jesus, ele chama os seus discípulos novamente, e dessa vez ele não apenas chama, mas ele os envia. Então a jornada discipular dos apóstolos começa com Jesus chamando eles e os enviando. Eles são agora apóstolos. A palavra apóstolos vem da palavra enviado, significa enviado. Então eles são enviados em missão. Eles são enviados para reproduzir o ministério de Jesus. Então aquilo que Jesus fez, as curas, expulsão de demônios, ressuscitação de mortos, milagres, os discípulos agora são enviados como apóstolos para reproduzirem estes milagres também. Mas o Senhor Jesus não apenas chama e envia os seus discípulos, ele instrui e provisiona os seus discípulos. Então, antes dele enviar em missão, ele dá instrução e provisão. Então nós vemos que Jesus instrui como que eles deveriam proceder aonde eles chegassem. Eles deveriam chegar numa aldeia, numa cidade, e eles deveriam encontrar um lugar que os recebesse, e eles deveriam permanecer naquele lugar, na casa de alguém naquele lugar, até o término da missão naquele lugar. Nós vimos isso. Vimos também que Jesus provisiona para eles aquilo que eles vão precisar. Um cajado, sandália no pé e uma túnica. Então eles são provisionados com quase nada. Humanamente falando, quase nada. Mas Jesus diz que eles não precisam. Eles não precisam de mais nada, porque aonde eles forem, eles vão receber aquilo que eles precisam. O objetivo de Jesus não é testar a fé dos seus discípulos ou a fidelidade dos seus discípulos ou ver se eles são homens valorosos. O objetivo de Jesus em mandá-los ao campo apenas com o que eles têm no corpo, basicamente, é fazer com que eles confiem na providência divina. É fazer com que eles confiem no cuidado de Deus. Então eles são chamados e enviados. Mas antes de serem enviados, eles são instruídos e provisionados. Então nós vemos na Escritura que aquilo que nós não temos, nós não precisamos. É o que nós lemos no Salmo 23. Então, os discípulos são enviados e eles vão e reproduzem o ministério de Jesus. E nós paramos no segundo ponto, e hoje eu continuarei daqui. Porque a jornada discipular, ela envolve bênçãos e perigo. Ela envolve curas, expulsão de demônios, ressuscitação de mortos, milagres, mas ela envolve também risco de morte. Envolve risco de morte. E é o que nós vemos no texto. Então, os discípulos vão experimentar ao longo da jornada discipular perigo e morte. O que é a jornada discipular? Bom, jornada discipular, o que quer dizer com isso, pastor? A ideia é que a jornada que nós estamos trilhando, a mesma que os discípulos estavam trilhando, é uma peregrinação. Nós somos peregrinos, então nós estamos andando, estamos em jornada, estamos em viagem. Nós não ficaremos nesse mundo, nessa terra para sempre. Nós somos peregrinos. Discipular é o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus. Então, quando Jesus os envia nessa jornada, não é uma jornada de passeio, não é uma jornada de férias, é uma jornada discipular. É uma jornada em que os discípulos vão agora fazer novos discípulos de Jesus. Eles vão expandir o reino de Deus. Eles vão ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Então, nós vemos aqui nesse texto que nós lemos agora, que Jesus chama e comissiona, instrui e provisiona os seus discípulos para a jornada discipular. Mas agora,
aqueles que reproduziram o ministério de Jesus, poderão também enfrentar alegrias e perigos ao longo da jornada. E Marcos, o evangelista, ele ilustra isso com um flashback. Ele conta para nós como foi a morte de João Batista, aquele que preparou o caminho do Messias. Então, aquilo que aconteceu a João Batista vai acontecer com Jesus, lá no finalzinho de Marcos, e poderá acontecer com os discípulos também, com os apóstolos também. Se eles forem fiéis na missão que é dada a eles, provavelmente eles serão perseguidos, vão sofrer e talvez perderão a cabeça por meio de decapitação. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está preparado? Você está preparada para essa jornada? Então, a experiência de Jesus em Nazaré e a advertência dada aos discípulos no mandato missionário que receberam, e agora o destino de João Batista, tudo isso aponta para o destino de Jesus. Lembre, 2 semanas atrás nós falamos a respeito da rejeição de Jesus. Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. João Batista também. E agora, esse relato de João Batista aponta para aquilo que vai acontecer com Jesus. E os leitores de Marcos têm essa ciência. Eles sabem que cada momento de vale, cada perigo, cada sofrimento, prisão e morte que acontece aqui, aponta para aquilo que Jesus vai sofrer mais adiante. Em Marcos, capítulo 6, verso 14 ao 16, diz assim, acompanhem comigo. O rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos? Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Os 12 discípulos, agora apóstolos, enviados, se dividem em duplas. Então nós temos 6 duplas. Pensa só, Jesus, um homem, fez muitos milagres. Ajuntou multidões por onde passava. Curou dezenas de pessoas, libertou centenas de demônios. Libertou centenas de pessoas de demônios. Pregou o evangelho do reino. Agora, esse ministério de um homem se multiplica na vida de 12 homens. São 12 pessoas. 12 fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Porque Jesus os envia com autoridade. Não uma autoridade deles. Jesus os envia na sua autoridade. Então agora eles vão reproduzir o ministério de Jesus. Eles começam a pregar a mensagem de Jesus. Aquilo que eles ouviram, que nós já vimos desde o capítulo 1 até agora no capítulo 6. Aquilo que eles ouviram Jesus ensinar é o que eles vão reproduzir. Aquilo que eles viram Jesus fazer é o que eles vão fazer também. Então, mas eles não estão inventando a roda. E Jesus não inventou a roda. Porque assim como os discípulos e Jesus também imitou João Batista, que pregava o arrependimento dos pecados e a chegada do reino de Deus. Então os discípulos curam os doentes, expulsam os demônios e proclamam um perdão de pecados no nome de Jesus. Estas eram as atividades principais de Jesus. O único lugar que Jesus não pôde realizar muitos milagres foi em Nazaré, por causa da incredulidade deles. Então agora os seus discípulos, os seus alunos, estão reproduzindo o seu ministério em seu nome. E eles representam Jesus com fidelidade. Quem olha para eles agora enxerga Jesus. Quem vê o que eles estão fazendo se lembra: poxa, Jesus fez isso.
Os profetas fizeram isso. Quem olha para eles pode enxergar a obra do Filho de Deus. Mas não apenas isso, o mais interessante é que muita gente se lembrava de João Batista, por aquilo que eles estavam fazendo agora na Galileia. E eles se perguntavam, será que João ressuscitou dos mortos e está fazendo isso? Mas não era João, eram os discípulos que Jesus enviou como apóstolos. E a missão foi bem sucedida. Meus irmãos, o nome de Jesus ficou conhecido em toda a Galileia, na região da Pérea. Jesus ficou famoso. Pensa, 12 pessoas divulgando, não apenas falando, não apenas fazendo propaganda, mas eles pregavam no poder de Jesus. Eles curavam no poder de Jesus. Eles expulsavam demônios no poder de Jesus. Então o nome de Jesus agora é famoso. E a fama de Jesus chegou até Herodes. Perceba, meus irmãos, não é a fama dos apóstolos. Não foi a fama de Pedro. Não foi a fama de Tiago. Não foi a fama de João. Foi a fama de Jesus. A fama de Jesus chega inclusive a Herodes. Não é o Herodes o Grande, mas Herodes Antipas. Herodes Antipas, o tetrarca, ele nasceu em 20 a.C., e governou uma parte do reino de seu pai, Herodes o Grande. Esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, nunca foi reconhecido como rei por Roma. Nunca foi reconhecido como rei. A população reconhecia como rei, uma forma popular, mas ele não era reconhecido por Roma como rei. E no ano 39 depois de Cristo, ele foi destituído da sua posição de tetrarca. O tetrarca seria mais... Eles dividiram o império, aquela região de Israel, em 4 partes, e cada parte significava tinha um governante. Então, por isso, tetrarca. Então, ele governava essa parte da Galileia e da Pérea. E ele é destituído disso em 39, quando ele vai a Roma exigir ser reconhecido como rei. E ele governou durante o tempo em que Jesus viveu na terra. Esses 2 versos, aliás, esses 3 versos, resumem a maneira pela qual Jesus era visto pelas pessoas naquele tempo. Jesus era visto como um profeta, Jesus era visto como Elias, Jesus era visto como João Batista. Talvez porque Jesus e João Batista tivessem muita coisa em comum. Eles tinham quase a mesma idade, eles pregavam a mesma mensagem de arrependimento e a vinda do reino de Deus, e eles anunciavam também o perdão de pecados, e eles não faziam parte da escola formal de rabinos. Então, nem João Batista, nem Jesus estavam numa escola de teologia, uma escola formal lá dos rabinos. Eles simplesmente iniciam seu ministério itinerante de pregação. Eles tinham muitas coisas em comum e os 2 atraíam multidões. Mas Jesus e os discípulos não são João Batista, pois o próprio Herodes, versículo 17, tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então aqui nós temos o que? Um flashback. Lembra que eu falei semana passada que nós temos aqui um sanduíche marcando? O sanduíche o pão são os discípulos. A perícope começa com os discípulos e termina com os discípulos. Mas no meio nós temos João Batista e a história da sua morte, como ele morreu, como ele foi decapitado. Nós precisamos lembrar que João Batista morre bem pouco depois do ministério de Jesus começar. Lá no capítulo 1, lá no comecinho do Evangelho de Marcos, nós vemos que João é preso. E pouco tempo depois ele é morto. E aqui Marcos, de forma magistral, ele coloca o relato da morte de João Batista no meio da história do envio dos discípulos, no meio da jornada discipular dos discípulos, para mostrar para os discípulos de Jesus aquilo que poderia acontecer com eles também.
A jornada discipular tem bênçãos e perigos. Então, enquanto Jesus envia os seus apóstolos para expandir o reino de Deus, Herodes também envia o seu apóstolo para prender João Batista. João Batista foi preso porque censurou publicamente o romance, entre Herodes e Herodias, a mulher de Filipe, o irmão dele. E aí, meus irmãos, João Batista, ele era o profeta raiz. João Batista não era como os falsos profetas de hoje, os profetas do Pix. João Batista não fazia adivinhação. João Batista pregava a palavra com fidelidade. E o que acontecia sempre que um profeta pregava a palavra com fidelidade? Morte, perseguição, sofrimento. A palavra de Deus era poderosa na boca de João Batista. Então, antes de João Batista ser preso, ele teve oportunidade de conversar com Herodes. Provavelmente, a fama dele era tão grande que Herodes gostava de conversar com ele. E por diversas vezes ouvia a pregação de João Batista. Mas Herodes estava em pecado. Herodes estava indo contra a lei de Deus. Por quê? Levítico capítulo 18, verso 16, diz assim: o Senhor diz: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, porque isso desonraria o seu irmão. Então, a lei de Deus é clara. A única vez em que uma mulher pode dormir com o irmão do seu marido é quando ele morria e ele não deixava herdeiros, ele não deixava filhos. E aí nós temos a lei do levirato, que é o que nós vemos acontecer com Tamar e com Judá. Embora Judá não seja irmão de Onã ou de Er, Mas a única exceção que Deus havia instituído era quando o marido não deixava filhos. Não é o caso aqui. Meus irmãos, a pregação de João Batista era certeira, direta. Não tinha floreios e nem rodeios. E é por isso que Herodias odiava João Batista. Mas Herodes o respeitava. Por quê? Porque Herodes percebia em João Batista a santidade dele, percebia que ele era um homem justo, que ele era um homem santo, que ele era um homem correto e que ele estava falando a verdade. É interessante perceber que Herodes não se converte. Herodes não se converteu. Herodes gostava de ouvir o que João falava, gostava de ouvir as pregações de João, mas Herodes não se converteu. Por outro lado, Herodias, sua mulher, quer matar o profeta. O versículo 20 mostra aos leitores de Marcos que a morte de João Batista e mais tarde a morte de Jesus não resultaram de um crime político, de algo que eles tivessem feito de errado, mas resultaram porque eles pregaram o evangelho, pregaram a verdade. E homens maus amaram o favor e a aprovação dos homens desse mundo em lugar de buscarem a aprovação de Deus. É o que nós vemos agora com Herodes e no final desse evangelho nós vemos com Pilatos. Meus irmãos, duas coisas podem acontecer quando você prega a verdade em amor. A primeira coisa que pode acontecer é a pessoa ser convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados. É ela se arrepender dos seus pecados. E quando isso não acontece, é possível que a pessoa até goste de conversar com você, é possível que a pessoa goste de sentar e falar da Bíblia com você, e ouvir o Evangelho, e até mesmo orar com você, mas ela não mostra frutos de mudança, frutos de arrependimento. A segunda coisa que pode acontecer quando nós pregamos o Evangelho com fidelidade é a pessoa sentir ódio de nós, porque quando nós somos fiéis na pregação do Evangelho, nós tocamos em ídolos que a pessoa tenha, em pecados de estimação, e é o que acontece hoje. Mas naqueles tempos, as pessoas eram mais violentas. Então, quando você tocava no ídolo dela, dependendo do poder que ela tivesse, ela mandava você, ela te matava, arrancava a sua cabeça fora. Hoje,
Na maioria das vezes isso não acontece. Você pode pregar a verdade e as pessoas não vão arrancar sua cabeça, na maioria das vezes. Mas naquele tempo era assim. Ela planejava como poderia matar João Batista até que, verso 21, finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que você me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. O fato de Herodes Antipas, então, não ser reconhecido como rei por Roma, mostra que ele não era um homem tão especial assim, ele não era um cara fora da curva, como seu pai. Esse registro de Marcos deixa evidente que o tetrarca era impulsivo. Sabe aquela pessoa que toma decisões de impulso? Eu senti vontade, vou fazer. Faz o que dá na telha. Então, esse homem, ele era impulsivo e ele queria holofotes, ele queria fama, ele queria reconhecimento. Ele queria ser rei. Ele era o homem mais poderoso na Galileia e na Pérea e só. No seu aniversário, ele queria mostrar que ele era o Todo-Poderoso. Faça o que dá na telha. Sabe de nada. Inocente. Naquela festa que ele deu de aniversário, estavam os poderosos, os militares, as autoridades. E a filha de Herodias, e Joséfo, Flávio Joséfo, vai chamá-la de Salomé. Essa menina tinha 12 anos de idade, mais ou menos. Isso te lembra alguma coisa? A filha de Jairo. Que interessante, né? E ela vai e se apresenta para Herodes Antipas e para os seus convidados. Alguns vão dizer que a dança que ela fez foi uma dança sensual. Outros vão dizer que era uma apresentação de criança. A verdade é que nós não sabemos ao certo que tipo de dança que ela fez. O que a gente sabe é que a dança foi algo que impressionou profundamente Herodes, que provavelmente estava bêbado, né? Já tinha tomado todas, estava trupicando no palácio. E aí ele, mais para lá de Bagdá, toma uma decisão impulsiva de oferecer a metade do reino se ela quisesse. A menina não esperava essa oferta generosa. Ela não esperava o Herodes falar assim: olha, me pede o que você quer que eu vou te dar. Se você me pedir a metade do reino, eu te dou. Então ela vai até a sua mãe, pergunta para sua mãe, e a sua mãe, bom, você já sabe. Mas como assim metade do reino? Isso não te lembra nada, não? Teve um outro rei que fez essa mesma proposta. Abra comigo em Esther, capítulo 5, verso de número 1. Nós temos o rei Assuero fazendo essa mesma proposta, esse mesmo juramento, essa mesma promessa. Aqui um pouco de água. Esther, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois,
Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, minha rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado." Essa mesma proposta, esse mesmo juramento, é repetido por Assuero mais 2 vezes. Ainda uma no capítulo 5 e uma no capítulo 7. Então, Assuero estava impressionado com Ester. E coloca para ela: "O que você me pedir, eu lhe darei, até metade do reino." Tamanha a impressão que ela causou. Mas Ester não queria metade do reino. O desejo de Ester era salvar seu povo, mesmo que esse desejo não fosse tão puro assim, porque ela quer salvar o seu povo para salvar sua pele, né? Mas enfim, o desejo dela era salvar seu povo. A filha de Herodias não queria também a metade do reino, mas diferente de Ester, o seu desejo era a morte, não era a vida, não era a salvação, era a morte. Ela quer agora a cabeça de João Batista numa bandeja. E Herodes não esperava por esse pedido. É inusitado. Mas ele tinha uma reputação a zelar, ele tinha um nome a guardar. Ele fez um juramento diante de gente poderosa, diante de gente importante. Se fosse hoje em dia, pode ser que ele falasse assim: "Não foi isso que eu quis dizer, pede outra coisa, muda teu pedido." Quem nunca fez isso, né? Mas nos tempos bíblicos, meus irmãos, quando alguém colocava um juramento, quando alguém fazia uma promessa, por mais besta que fosse a promessa, por mais absurda que fosse a promessa, ela teria que cumprir, tem que ir, não tem volta. Nós temos Jefté, né, fazendo o voto de sacrificar sua filha. Ele não faz o voto: "Vou sacrificar minha filha." Mas ele promete: "A primeira pessoa que entrar, eu sacrificarei ao Senhor." E entra a filha dele. Herodes não pode perder o respeito nem a moral dos seus subordinados. Por mais poderoso que ele fosse, se ele deixasse de cumprir a sua palavra, ele perderia o respeito que as pessoas tinham por ele. Então ele prefere agradar as pessoas do que agradar a Deus. Irmãos, é importante nós entendermos que nessa festa não tinha nenhum santinho. Ou seja, todo mundo era do mesmo naipe, tudo farinha do mesmo saco. E Herodes, impulsivo que era, não esperou, não refletiu, simplesmente agiu. Verso 27 em diante diz assim: "Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo." Jesus envia os seus discípulos a pregar o arrependimento dos pecados, curar enfermos, expulsar demônios. Jesus envia os seus discípulos a proclamar a chegada do reino de Deus. Herodes Antipas, por outro lado, envia o seu apóstolo para decapitar o único homem justo e santo que tinha naquele palácio. Jesus envia os seus apóstolos para trazer vida. Herodes envia o seu carrasco para trazer morte, sofrimento a João Batista. O destino de João Batista é um sombra, é um sinal, é uma flecha que aponta para aquilo que vai acontecer com Jesus também. Os discípulos de João Batista ainda existiram por algum tempo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos 18 e 19, nós percebemos que mais de 20 anos depois da morte de João Batista, os seus discípulos ainda estão, se reunindo, estão em Éfeso. E
Por incrível que pareça, ainda hoje, meus irmãos, existem algumas pessoas lá no Iraque e no Irã que se identificam como sendo discípulos de João Batista. Após contar aos seus leitores como João Batista morreu, Marcos retorna aos apóstolos de Jesus. Então, eles obedeceram ao Mestre, foram pela Galiléia e reproduziram o ministério de Jesus. Quando a missão terminou, diz assim, verso 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. É interessante perceber que agora Marcos os identifica como apóstolos e faz isso para diferenciá-los dos discípulos de João Batista. E agora eles voltam a Jesus, apresentam seu relatório a Jesus daquilo que eles fizeram. Na prática, o que eles fizeram é o que Jesus fez. Quando eles curavam um enfermo, era Jesus curando aquele enfermo. Quando eles expulsavam um demônio, era Jesus expulsando aquele demônio. Quando eles pregavam o evangelho do reino, era como se Jesus também estivesse pregando o evangelho do reino. E após intensa jornada discipular, cansados, eles retornam a Jesus. O sucesso da missão foi tanto que eles não têm tempo para descansar, eles não têm tempo para comer. Mas Jesus os convida ao deserto, Jesus os convida ao descanso, Jesus os convida a recobrarem suas forças físicas e mentais. E o convite de Jesus aos apóstolos nos faz lembrar do Salmo 23. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Revigora-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até aqui a explicação da palavra. Mas o que isso significa para mim? O que isso significa para você como discípulos de Jesus Cristo? Se eu e você somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos enviados então ao mundo na autoridade de Jesus Cristo para reproduzir o ministério de Jesus Cristo. Nós corremos perigo ao longo dessa jornada. E a pergunta que eu faço para você é, você está disposto a perder a cabeça nessa jornada? Você está disposta a perder sua cabeça, a morrer por causa do Evangelho? Porque é bem provável que se eu e você formos fiéis na evangelização, nós seremos perseguidos, vamos sofrer e talvez nós vamos até morrer. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você será fiel na pregação do Evangelho aonde você estiver. Se você é discípulo, você será fiel, você se preocupará em ser fiel. Não em pregar a sua ideia, não em pregar o seu conceito, não em pregar aquilo que você acha, mas em pregar a palavra de Deus. E isso gera oposição. Pessoas não gostam de saber que estão debaixo da maldição do pecado. Pessoas não gostam de saber que são inimigas de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de mostrar para alguém o quão inimigo de Deus essa pessoa é, o quão pecador essa pessoa é. Mas muitas pessoas não gostam disso. É bem provável, meus irmãos, que João Batista não era um profeta, um pregador no estilo Silas Malafaia. Como assim? Um pregador briguento. Quando você pensa no Silas Malafaia, você pensa em alguém
brabo, briguento, não é? Contundente. Bem provável que João Batista nem sempre era assim. Até porque Herodes gostava de ouvi-lo. Herodes gostava de ouvi-lo. Provavelmente ele não devia ser ríspido, estúpido, grosso. Nós precisamos dizer toda a verdade sobre quem o ser humano é, sobre quem Deus é. Mas nós devemos fazer isso, meus irmãos, com respeito, com amor por aquela pessoa. Nunca com raiva, nunca de forma ríspida. Nós devemos pregar o Evangelho desejando que a pessoa se arrependa. Não que ela vá para o inferno. Não que ela se perca. Nós devemos agir como um pai ou uma mãe age com seus filhos, que às vezes são duros, não é verdade? Firmes, mas porque desejam o melhor. E nós precisamos, meus irmãos, apresentar a real situação aos nossos amigos e familiares. A real situação de como eles estão. Aquele que não está em Cristo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus. Os seus filhos, se eles não estão em Cristo, eles são inimigos de Deus. O seu marido, se ele não está em Cristo, ele é inimigo de Deus. A sua esposa, se ela não está em Cristo, é inimiga de Deus. Os seus pais, se eles não estão em Cristo, eles são inimigos de Deus. Estão separados de Deus, condenados e de forma justa ao inferno. Por que de forma justa? Porque rejeitam conscientemente adorar ao Senhor. Porque tendo sido revelado a eles, por meio das coisas criadas, na sua consciência e até mesmo na Escritura, ainda assim preferem adorar a ídolos ao invés de dobrarem o seu coração a Jesus. Deus é santo, Deus é justo. E a santidade e a justiça têm origem em Deus. Nós não somos santos, nós não somos justos. E nós precisamos entender quem Deus é. E as pessoas precisam entender também quem Deus é. As pessoas que nós vamos conversar, que nós vamos evangelizar, que nós vamos compartilhar o Evangelho, elas precisam entender a sua real condição. Como está a condição dela diante de Deus? Porque ninguém será declarado inocente diante de Deus baseado naquilo que faz. Ninguém. Todas as obras de justiça que uma pessoa pode fazer, todas as boas obras, adotar uma criança, alimentar famintos, ajudar velhinhos, tudo isso diante de Deus, se não é feito com fé em Jesus, é que nem trapos de imundícia diante de Deus. É que nem papel de absorvente diante de Deus. E ninguém tem prazer de olhar para um papel de absorvente. Eu acho que ninguém sente alegria ou prazer. Se a pessoa sente prazer de olhar aquilo, existe algum tipo de distúrbio psicológico. Ninguém gosta. Então, quando Deus vê as obras, as boas obras que os homens fazem, e esses homens não estão em amizade com Deus, esses homens não estão em Cristo Jesus, essas obras não são feitas com fé, elas são pecado, porque tudo que não é feito com fé é pecado. E por melhores que sejam, essas obras não podem justificar o homem diante de Deus. Essas obras não podem torná-los inocentes diante de Deus. Deus, quando olha para essas obras, é como se ele estivesse olhando um papel de absorvente. E os nossos amigos, os nossos familiares e os moradores de Camboriú precisam saber disso. As pessoas precisam saber que as boas obras não vão levá-las ao céu.
que aquilo de bom que elas fazem, por melhor que seja, não vai salvá-las. As pessoas, os moradores dessa cidade precisam saber que longe de Cristo eles estão condenados. E essa é a primeira parte de um evangelismo. Esta é a primeira parte de uma pregação fiel do Evangelho. É revelar para o ser humano quem ele é diante de Deus, qual a realidade dele diante de Deus. Porque de nada adianta nós falarmos que Deus o ama e que Deus o deseja salvá-lo, se ele vai falar assim, mas Deus deseja me salvar do quê? Por que Deus quer me salvar? Eu não estou perdido. Então, a pregação fiel do Evangelho começa com a apresentação de más notícias. Más notícias. As boas notícias só vão fazer sentido quando a pessoa entender as más notícias. O arrependimento só vem quando nós entendermos quem nós somos diante de Deus. Se nós não entendemos, se a pessoa não entende quem ela é diante de Deus, não há arrependimento. Não há necessidade de salvação, de Salvador. E conhecendo o seu familiar, o seu amigo, você pode inclusive ir mais fundo nessa má notícia, nessa apresentação, porque quando nós estamos diante de uma pessoa desconhecida ou que não temos tanto relacionamento, as pessoas conseguem colocar máscaras, não é verdade? Sou uma pessoa boa. Algumas, inclusive, têm um verniz cristão. Mas aqueles que são nossos amigos, nossos familiares, não conseguem se esconder. E é necessário que eu e você ajudemos essas pessoas a enxergarem de forma clara a terrível realidade de uma vida longe de Cristo. E após os nossos amigos e familiares entenderem a má notícia, nós devemos então compartilhar a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos falar sobre o plano redentor de Deus. Nós podemos começar no Gênesis capítulo 3 e nós podemos chegar até Jesus. O plano de Deus foi planejado na eternidade, porque Deus sabia que o homem iria pecar. Mas ele começa a ser executado no Gênesis 3. E ele chega no seu ponto mais fantástico com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas o plano ainda não está terminado. Ele será concluído plenamente quando Jesus voltar. Então nós podemos ler o texto de João capítulo 1, versos 11 em diante. Verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E o que dizer de João 3, 16, 18? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Duas coisas, meus irmãos, poderão acontecer quando nós apresentamos o Evangelho. A primeira delas é Deus salvar, e Deus salva. Deus pode salvar pecadores. A fé vem por ouvir, vem pelos ouvidos. Ouvir a palavra de Deus. Então, se eu e você apresentarmos o Evangelho com fidelidade, Deus vai salvar homens e mulheres por meio da nossa pregação. E aí talvez você fale assim, mas eu não sei falar direito, como é que eu vou fazer? Deus usa as nossas fraquezas e Ele é glorificado nas nossas fraquezas. Deus é glorificado nas nossas fraquezas.
daquilo que a gente acha assim, nossa, mas eu não consigo. Então é aí que Deus vai te usar. Talvez você fale assim, mas eu não tenho dom do evangelismo, eu não sei falar direito. Sou tímido. Não se preocupe com isso. Se preocupe em apresentar o evangelho de forma fiel. Deus salvará seu povo. Deixa Deus te usar nessa missão. A segunda coisa que pode acontecer é a pessoa não se arrepender. Ela não crer em Jesus. Talvez essa pessoa goste de conversar com você sobre a Bíblia. Talvez ela goste de ouvir os cânticos, os hinos. Talvez até ela tenha vindo na igreja algum dia. Mas ela não tem interesse ainda de tomar uma decisão do lado de Cristo. Outras pessoas talvez vão evitar você, vão passar longe de você, não vão mais atender seu telefone, não vão responder suas mensagens. Vão falar assim, você quer falar de Bíblia? Não quero falar de Bíblia com você. Vamos falar de futebol, vamos falar de informática, vamos falar de política. Deus do livre. Deus do livre guarde. Acho que até nem política. E algumas dessas pessoas deixarão inclusive de ser nossos amigos. Algumas dessas pessoas deixarão de conviver conosco. Rejeitaram João Batista, Jesus e os apóstolos. Vão rejeitar, eu e você também. Porque a Bíblia deu inimigo do mundo, né? Exatamente. Decapitaram João Batista, crucificaram Jesus e mataram os apóstolos. Poderão matar a gente também. Não tenha medo de perder amigos. Não tenha medo de ser incompreendido. Essa jornada é perigosa. E até aqui eu só estou apresentando perigos. Mas a jornada discipular não é feita somente de perigos, meus irmãos. Ela é feita de alegrias, ela é feita de felicidade também. Muitos de nós já estão caminhando com Jesus por algum tempo. E é provável que alguns de nós talvez nunca tenham experimentado a alegria de ser usado como instrumento nas mãos do Redentor. É provável que alguns nunca tenham experimentado a alegria de participar na salvação de uma pessoa. Mas não é Deus que salva? É Deus que salva. Mas Deus salva por meio de nós, por meio da pregação do Evangelho. E eu quero desafiar você nessa noite. E talvez você veio de forma despretensiosa, pensando, esse vai ser o nosso último culto aqui na garagem, vai ser algo mais festivo, alegre. E realmente, gostei muito do cântico. Muito, muito legal. Mas eu quero desafiá-los nessa noite a fazerem um compromisso com o Senhor, a fazerem um voto com Deus. Alguns de nós já fizemos tantos votos. Mas eu quero desafiar, se você é um discípulo de Jesus, a fazer um voto nessa noite com o Senhor. Quero desafiar você a se comprometer com Deus em fazer pelo menos um discípulo de Jesus durante este ano. Quero desafiá-lo a pregar o Evangelho para muitas pessoas. E quando uma delas decidir caminhar com Jesus, quero desafiar você a ajudá-la a caminhar com Jesus. Quando isso acontece, meus irmãos, nós sentimos muitas alegrias. É maravilhoso participar desse momento. Quero desafiá-los, e me desafio também, a obedecermos Mateus 28. A fazermos pelo menos um discípulo de Jesus nesse ano. Vamos pregar para muitas pessoas. Mas quando uma delas decidir caminhar com Jesus, nós vamos agarrá-la. Nós vamos discipulá-la. Nós vamos ajudá-la a seguir Jesus. Nossa missão não é apenas pregar de forma itinerante.
nossa missão e Deus nos colocou onde nós estamos com um propósito claro e definido. As pessoas que a gente conhece estão ali porque Deus as colocou na nossa vida. Quero desafiar você a ajudar pessoas a seguirem Jesus, a dedicar tempo, dinheiro, energia para que um discípulo nasça, para que um discípulo seja batizado e se torne também um seguidor de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos nesse momento que o Espírito Santo transborde em nossa vida e nos empodere com coragem para pregar com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que morreu por nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, eu me comprometo neste momento a dedicar todas as minhas forças na tarefa que o Senhor me deu de fazer discípulos. Me dê privilégio, Senhor, de ser usado em tuas mãos para fazer pelo menos um discípulo ao longo deste ano. Eu sei, Senhor, que em mim mesmo eu não tenho capacidade, mas o Senhor me envia nessa missão. E a farei em Teu nome, no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, eu desejo experimentar a mesma alegria que os apóstolos tiveram quando retornaram após a missão. E aqueles também, Senhor, que estão aqui, que foram desafiados nessa noite, que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude, Senhor, a cumprir essa missão, em Teu nome, para a Tua glória, para a fama de Jesus e para a glória de Cristo. Nós oramos. Amém.